Olá, gente. Estamos mais uma vez no nosso podcast Esperança em Meio à Dor. Obrigado por estar aqui. Estou aqui com a Michele. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Queria convidar vocês a curtirem, a compartilhar o nosso Instagram. Você que conhece alguém ou você mesmo que está passando pelo luto, segue nós lá no Instagram e tem o nosso canal no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem difícil. Ele é um tema tão tabu, que eu falo assim, justamente porque entendemos que não pode ser um tabu, porque é uma questão de saúde pública, né? E hoje, né, Vanessa, a gente está com a nossa amiga aqui, a Rose. Muito bem-vinda. Quero agradecer, Rose, a tua vinda aqui. Tu sabe o quanto tu é especial para mim, né? Que a gente já se conhece vai fazer 3 anos já. E pela primeira vez pessoalmente agora, tô te conhecendo. Mas aproveitando esse tema também tão difícil e tão cheio de medo de falar, né? As pessoas não falam sobre o suicídio, não falam sobre a gente agora entrando no Setembro Amarelo, que é aquela campanha de combate e prevenção ao suicídio, que muitas vezes a gente só entende quando acontece, ou só procura entender, ou procura saber o que aconteceu depois que o fato acontece, né? Então, ter a tua presença aqui, eu te agradeço muito, porque a tua história é o que tu tens para acrescentar aqui para nós. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo é um conteúdo que vai agregar muito conhecimento para que a gente realmente tenha prevenção, né? Porque começa com detalhes que talvez a gente não perceba e probleminhas, quando chega lá na frente, a tragédia acontece, muitas vezes a gente não dá conta, né? Depois de... Então, muito obrigada, Rose, por você estar aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, né? Foi um convite muito especial e não é fácil, como vocês falaram, realmente, né? É um tema muito pesado, mas necessário, né? Sobre a questão do suicídio. A gente nunca imagina que vai acontecer, né? Na nossa casa. A gente sempre acha que vai acontecer na casa do vizinho, mas a gente nunca acha que vai acontecer na nossa casa. E quando acontece, né, destrói não só uma pessoa, destrói uma família. E para a gente, eu não digo a gente se reerguer, porque a gente nunca consegue se reerguer independente do luto, né? Mas a gente conseguir sobreviver e caminhar com essa questão. Do luto já é difícil, e em meio ao suicídio, assim, então é bem pior. Mas é uma coisa muito necessária, é um assunto muito necessário, e... É a questão de desmistificar também essa questão né, da religiosidade também, isso, né? Isso aí. Certeza. Porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu ouvi muito, né, julgamentos de pessoas conhecidas. Teu filho, né, foi para um lugar não tão bom, teu filho, né? Então, assim, essa questão religiosa também eu acredito que é muito importante também falarmos. Eu né? acho até que pra mim, quando eu tava vindo, quando eu te chamei, na verdade eu já falo de ti faz tempo aqui pra todo mundo, né? Que eu já queria te trazer. Mas quando eu tava vindo pra cá, quando a gente fechou mesmo a data que tu ia vir, eu fiquei pensando muito nisso, assim, sabe? Porque o luto em si já é algo que ele traz um peso muito grande, né? Não só na vida, em todos os contextos da vida, né? Tanto no meio, na religiosidade, no meio cristão, no meio fora do cristão, no dia a dia. O luto já é difícil de lidar. O suicídio, eu fiquei tentando imaginar, assim, o que você passou, sabe? Porque há tanto julgamento, há tantos olhares condenatórios, a gente já passa pelos fiscais do luto, normal, no dia a dia, e eu acho que nessa questão ainda é pior, né? E eu fiquei pensando nisso, eu falo, meu Deus, eu te admiro, tu sabe disso, e publicamente eu quero falar realmente o quanto eu te admiro como pessoa. Desde que a Lulu faleceu, ela já entrou em contato comigo já, porque a gente tem uma amiga em comum. Uma amiga que me atendeu no começo do meu luto, a Ângela, e através da Ângela eu te conheci. E você estava, acho que, iniciando a psicoterapia, né? Isso, Vocês, na verdade, né? Estudamos juntas. Isso. Então, aí a gente começou a conversar. E a história dela, assim, a força que ela traz é impressionante, porque eu admiro. Então, eu estou muito feliz de você estar aqui honrada, né? Feliz, eu sei que é difícil de falar nesse
nesse ambiente, assim, que a gente fala que é um ambiente que é pesado, né? Mas que não é para ser, a gente tenta sempre trazer. Mas eu tô honrada de ter você aqui, Rose, de verdade. Obrigada mesmo. E até por quando você falou, né, sobre a questão, assim, quando a gente fica sabendo, né, sobre o suicídio de alguma pessoa, isso impacta tanto a gente, né? E no meio religioso, nas igrejas, isso é um tema que é abafado, eu acredito, assim, que é abafado. Assim, né? Falou certo agora. Porque eu mesma, assim, tenho, igual comentei, né, com você um pouquinho antes ali, sobre como chegar para falar sobre suicídio com alguma pessoa, o que você deve falar, como deve falar, né, abordagem ali, né, para a pessoa ali, e eu não encontrei resposta, assim, né, então, eu busco, assim, leitura, busco também fazer questões de seminários para você saber como você ajudar esse tipo de pessoa. E eu acho que até as próprias pessoas têm medo de falar que foi vítima de suicídio, que passou pelo suicídio. Né? Tentou o suicídio. Que tentou o suicídio, ou que alguém morreu na família por suicídio. A própria pessoa que está enlutada, ela não fala a causa da morte. É um tabu, e por isso que hoje a gente está tendo muito caso sobre... Exatamente. Explodindo de suicídios, né? Então, fala para nós, primeiro, assim, para quem está assistindo, eu conheço a tua história. A Michelle conhece agora um pouco, né? Mas, assim, coloca pra nós, não precisa entrar em detalhes nem nada, assim, mas só pra gente entender o que aconteceu contigo, para que as pessoas entendam também o que aconteceu contigo há quase 4 anos. 4 anos e meio. 4 anos e meio, quase 5. Isso. Então, eu tenho 2 filhos, né? Tenho a minha filha de 38 anos e tenho o Rodrigo, né? Que quando ele partiu, ele ia completar 30 anos. Ele entrou numa depressão, ele sempre teve a questão dos altos e baixos, né? Mas nunca na vida ele demonstrou essa tendência suicida, né? Mas ele ficou 15 dias antes dele partir, ele ficou 15 dias sem comer, sem beber. Então ele não comia nada, ele não dormia e ele não bebia nada, além de café. Como ele era fumante, ele tomava café e fumava. Eu dava remédio e ele falava para mim, você me dá dose cavalar e eu não consigo dormir, eu tô ficando doido, a minha cabeça tá ruim, os pensamentos tá ruim. Então, assim, a gente cuidando e cuidava daqui, cuidava dali, mas não surtia efeito os remédios que eu dava. Hoje eu sei que o café e o cigarro cortavam o efeito a nicotina. E a cafeína cortou, isso o psiquiatra me falou. Ele tinha burnout, né? Quais os remédios que ele tomava? Para que tipo de tratamento que ele tinha? Ele tinha depressão. Mas o que acontecia? Ele tinha o tabu contra a depressão. Ele falava assim, eu não sou doido, eu não preciso de psiquiatra, eu não preciso de... Como todas as pessoas, hoje em dia, eu sendo psicanalista e terapeuta, eu entendo que é muito difícil a pessoa se assumir que tem um diagnóstico e precisa de um tratamento. Raro aqueles que vêm, que realmente falam, olha, não estou aguentando mais, eu preciso de tratamento. Exatamente. Então, quando ele ia no médico, era forçado. Eu tinha que levar, porque ele falava assim, eu não sou louco, eu não preciso de tratamento. Porque as pessoas que elas têm um diagnóstico, elas acham que é louca. Sim. E não é. Sim. Isso é um tabu, né? Sim. Então, eu dava os remédios. Quando ele estava melhor, ele parava de tomar os remédios. Simplesmente ele parava. Daí tinha os altos e baixos. Então, ele começou com isso, os altos e baixos, e chegou a um ponto que a depressão pegou feia mesmo. Só que daí os remédios já não estavam mais fazendo efeito, porque remédio para pessoas que têm diagnóstico tem que ser constantes, de preferência no horário. Contínuo e no mesmo horário, bem certinho. Exatamente. Né? Se você não fizer, não adianta. É a mesma coisa que você, né, não está tomando nada. Então, ele veio com essa questão dessa depressão muito forte nesses 15 dias anterior ao ato que ele cometeu, né? E eu lembro do último dia, quando eu saí para trabalhar de manhã, e ele estava deitado no sofá, eu abracei ele, beijei, fiz um chá para ele, falei, toma esse chá, né? E você tem certeza que você vai ficar bem? Ele falou para mim assim, não se preocupe. Ele me chamava de minha véia. Ele falou assim, o meu também. Não se preocupa, minha véia, eu não vou fazer nada de errado. Eu falei para ele assim, eu ainda falei para ele assim, você sabe que eu não sei viver sem você, né? Eu não consigo viver sem você, você é o amor da minha vida. E fui trabalhar, ele me abraçou e eu fui trabalhar. Mas assim, gente,
pode até falar assim, ai, tá mistificando tudo, mas não é. Eu tinha dentro de mim, algo me avisava. E, assim, eu creio que era Deus me preparando. Pressentimento, se diz? De sentimento, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. E eu lembro que eu desci no ponto de ônibus para ir trabalhar, eu tinha que andar umas 5 quadras. E eu tava com a máscara, porque ainda tinha que usar a máscara. E eu lembro que eu fui falando com Deus, e eu falava para Deus assim, Deus, eu te amo tanto, tanto, que chega a doer. E eu estava escutando aquela música assim, que me faz dizer, Moisés, ver a tua face, uma coisa assim, esse hino. E eu falei assim, Deus, eu só quero te dizer uma coisa. E eu citei uma coisa, que a máscara era boa, que a gente podia orar e falar com Deus, né, à vontade. Esticulado. E eu lembro que eu falei para Deus assim, Deus, aconteça o que acontecer na minha vida, só não deixa eu perder a minha fé. Então, assim, eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. E eu cheguei no serviço, comecei a escutar música, hinos, né, que eu escutava, trabalhava numa empresa de marmitas. E a hora que foi 11 horas, 11h30, eu recebi o telefonema da minha neta dizendo que o pai, que era para mim ir para casa. Ela falou, vó, onde você tá? Eu falei, tô trabalhando. Daí ela falou, vem para casa. Eu tinha certeza que meu filho tinha cometido suicídio. Aqui dentro eu tinha. Então, assim, cheguei em casa, tava todo mundo. Você chega assim, aquela rua tá cheia. Meu Deus. Eu nunca me esqueço, quando eu tava chegando com o Uber, assim, eu vi a minha vizinha, que também tinha perdido um filho pro câncer há algum tempo. Aquela rua cheia. Meu Deus, sabe? É a pior sensação que você tem no mundo. Nossa, Você não saber o que está acontecendo dentro da tua casa. Meu filho está vivo, meu filho não está vivo. Daí eu cheguei assim, desci correndo. A hora que eu subi a escada, meu genro veio e falou assim, sobe, calma, que ele está vivo. Então, assim, na minha cabeça, ele está vivo, vai para o hospital, vai ficar tudo bem, né? Daí o socorro veio, levaram para o hospital. E ele ficou 2 dias lá no hospital, né? E o médico falou para mim, quando a corda soltou, e quando a corda soltou, ele bateu a cabeça aqui na cama, e o médico falou, 1% de chance dele sobreviver. E se ele sobreviver, não sabemos quais, e a porcentagem, mas ele vai ficar com sequelas. E passou um dia, no segundo dia, a médica me ligou e falou para mim assim, Rose, falta um exame para fazer para constatar a morte cerebral. E nós precisamos falar sobre doação de órgãos. E eu falei, tudo bem. Gente, eu tive uma paz que não era minha. E eu falo que essa paz não era minha, essa paz era de Deus. Sim. Meu filho estava morrendo e eu estava sentindo paz. E eu cheguei no hospital. E é engraçado que quando a gente está com alguém doente, né, prestes a um parente, alguém, a gente... Deus, o senhor salvou a filha de Jairo, né? Eu, na verdade, quando o meu filho estava no UTI, eu me ajoelhei e falei, né, com conversa com Deus também, falava, Senhor, o mesmo Deus que foi, né, de Jacó, pai de Isaac, eu falava, conversava com Deus assim, sabe? A gente tenta convencer Deus, convencer, né? Exatamente, convencer Deus. Na verdade, não é nem convencer, lembrar Deus de quem ele é, né? Lembrar Deus do corre, né? Só, sabe? Deus, você foi pai de não leva meu filho, opera um milagre, sabe? Você fica ali, né, clamando pro Senhor, né? Exatamente. Mas essa paz que você fala, eu também senti. E essa questão, assim, de... Até os médicos... Não entendem, sabe? De olhar para você assim, mãe, tá tudo bem? Você, né? Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho de leucemia, eles olhavam para mim e falavam assim, mãe, você tá entendendo? Exatamente, eu escutei isso. Aí eu falei, sim. Aí é que tá, eu não perdi. Eu falava, Deus, eu posso perder tudo, mas não posso perder minha fé. E é nesse ponto que a gente deve se apegar, né? É não perder a esperança, não perder a fé. É bem isso. Porque é isso que nos sustenta para passar por essas adversidades da vida. E aí ele ficou 2 dias na UTI. Isso. E daí quando a médica falou para mim que tinha que falar em doação de órgãos, eu olhei para ela e falei assim, sim, vamos doar. Tudo que tiver nele que servir para salvar a vida de outra pessoa, nós vamos sim doar. Daí ela falou assim, é isso mesmo? É isso mesmo que você quer? Não quer pensar um pouquinho? Eu falei, não, eu não quero pensar um pouquinho. Eu falei, mas dentro de mim, eu tinha assim, não, Deus vai operar um milagre. Deus vai operar um milagre. E ela falou assim, então entra lá e
e se despeça dele. E eu estava na beirada da cama dele assim, e eu falei para Deus, né? Falei, implorando, né, a salvação. E daí eu falei para Deus assim, só que assim, Deus, eu quero ele de volta, mas eu não quero ele depressivo, eu não quero ele com sequela, eu não quero ele de jeito nenhum do que ele estava. Eu quero uma pessoa nova, totalmente renovada e transformada. E eu sempre quis ter uma experiência com o Espírito Santo. E eu tive. Eu não escutei vozes. Eu senti dentro do meu coração aquela voz assim, entrega ele para mim. Ele é precioso, a alma dele é preciosa. Houve uma guerra pela alma dele, mas eu resgatei, ele é meu. Nesse momento, aquela dor, aquela tristeza, assim, aquela bigorna que eu falo que tinha aqui, foi embora. Eu só lembro que eu falei assim, Deus, muito obrigada pelos 30 anos que o Senhor me deu ele. O Senhor é tão maravilhoso que o Senhor está tendo um cuidado tão grande de me pedir. Deus não precisa pedir, gente. Ele mete o pé na porta e arrebenta. Se ele quiser. Se ele quiser, mas não. Olha o cuidado que Deus teve comigo de dizer assim, ó, ele cometeu esse ato, mas ele está aqui comigo. A alma dele é minha. Como não amar esse Deus, Vanessa? Como não amar, né? E eu entreguei ele para Deus e falei assim, só me ajuda, porque está me doendo muito. E ele era o que eu mais amava nessa vida. E eu beijei, abracei, sabia que não estava mais ali, né? Mas a gente faz isso, né? E a médica veio, ela falou, você quer mais tempo? Eu falei, não, vamos fazer tudo o que tiver que fazer, e, né? E se despedir, e daí veio a família, veio todo mundo. E eu fui tendo aquela paz. E no dia do velório dele, as pessoas chegavam e eu ia receber as pessoas assim, sabe? Em vez das pessoas me confortarem, eu que estava confortando os amigos, os parentes, e eu só escutava assim, quando cair a ficha, a gente vai ter que ampará-la, quando cair a ficha, vai ter que ampará-la. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, que ele não deixou cair minha ficha até hoje, né? E eu falo assim, eu ouvi muito mais julgamentos dentro da igreja do que fora. Eu imagino. Porque muitas pessoas que era para me acolher dentro da igreja, para dizer assim, você teve uma experiência com Deus, teu filho está com Deus. Não, eu escutei assim, mas a Bíblia fala. É o fator religioso aí, né? A religiosidade, não religiosidade, Deus. exatamente. Não tem nada a ver com Deus. Primeiro que a gente entra num papel que não é nosso, né? Porque condenar ou absolver não cabe a nós, né? Em nenhum momento nós condenamos alguém para o inferno ou absolvemos do inferno. Isso não é nosso papel. Claro. Eu sempre falo que, e a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, né? Que tem pastores referências para mim que eu ouço muito sobre esse tema. Já ouvi pregações dele, o próprio Hernandes Dias Lopes, Ronaldo Lidório, e eu tenho uma pregação do Hernandes que foi totalmente assim libertadora nesse quesito, porque querendo ou não, a gente acaba, eu não externo muitas vezes, mas lá dentro a gente julga. Exatamente. A gente fica ali, não é? Julga. Eu tô falando de verdade. Né? A pessoa vem falar com a gente, meu filho ou alguém da minha família se suicidou. Lá dentro, você mesmo já dá uma sentença para aquela pessoa sem ao menos... Sem nem conhecer o contexto Exato, geral da história, exatamente. Né? E aí, depois dessa pregação do Hernandes, assim, a minha mente abriu muito, assim, com relação a isso. Porque não somos nós quem julgamos, não somos nós quem absolvemos, é Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Se a gente fala da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus, você acha que ele não tem o poder do que o Rodrigo quis tirar a vida dele? Ele pode ter, mas você acha que não teve a permissão de Deus nessa situação de realmente a coisa? Então, assim, essa parte teológica não cabe a nós. Não cabe a nós. Não cabe a nós, né? A gente só tem que ter uma empatia de poder olhar para a pessoa e dizer, tô aqui, o que você precisa? Exatamente. E a religiosidade traz muito isso, sabe? Eu tenho uma paciente que ela falou para mim, até a gente estava conversando, ela falou, gente, a pessoa só precisa assim, se a pessoa está passando por um problema, seja qual for, as pessoas só precisam saber que você está ali para ela, para dar o ombro. Você não precisa julgar, você não precisa saber, porque tem muito isso dentro da igreja. Especulação. O que você está passando? Eu só quero saber para poder orar por você. Mentira, nem vai orar. Não vai. Nem ora. É fofoca. Ela vai para outra pessoa e fala assim, fulana está passando por isso, por isso, por isso. Ora vamos por ela. orar por ela. Vamos orar por ela, mas daí vai contar para ciclano. É a fofoca gospel. Exatamente.
Então, eu escutei isso. Mas você sabe, né, que a Bíblia fala. Eu não quero... Gente, naquele momento eu não queria saber o que a Bíblia falava. Sabe? Se for pecado, Deus que me perdoe, Senhor. Mas era o que eu estava sentindo e Deus conhece meu coração. Exato. Naquele momento, eu queria saber o que eu tinha vivido com o meu Deus. Porque nós somos seres únicos. Únicos. Né? Então, assim, nós cada um vamos ter a nossa intimidade com Deus. E nós vamos ter a nossa, como que se diz? Experiência. A nossa própria experiência com Deus. E a Bíblia é muito clara porque Deus teve experiências com cada um ali individuais. Exato. Cada personagem ali na Bíblia tem as suas próprias experiências individuais. E isso acontece no dia a dia da gente também, né? A gente tem as nossas próprias experiências. E eu acho fantástico esses momentos de a gente ter, porque daí são... Eu digo que são as boias que nos mantêm ali, né, para não se afogar, bem né? isso. São as boias que Deus joga para nós, para que a gente ali se apegue nelas e fala, fica firme. Porque a maré pode estar alta, pode tudo, mas você se apegou naquela boia que ele te jogou naquele momento lá que te resgatou. Sim. E eu fico pensando assim, hoje em dia como psicanalista, né? Porque daí depois eu fui estudar psicanálise e terapia para entender o que tinha acontecido dentro da cabeça dele que levou a fazer isso. E eu tive, nesse 1 ano e 8 meses de estudo, eu tive cura. Eu tive muita cura pela psicanálise. Porque eu comecei a entender. Porque eu falava para minha filha assim, eu vou ser conhecida como a mãe de um suicida. Eu falei, eu não vou mais ser a Rosemary. Eu não vou ser mais a Rose. As pessoas, eu morava 25 anos naquela rua. Eu vi crianças ali, né, crescerem, a turminha. Eu era a tia alegre, eu sempre fui muito palhaça. Então eu era a tia que todo mundo ali da rua gostava, a piazada que cresceram com o meu filho. Eu chegava na rua, eles estavam no bandinho e eu falava assim, bebê da mamãe, tá na hora de jantar, gente, que o papazinho tá pronto. Eles riam. E eu falava assim, eu não vou mais ser conhecida como a Rose, né? A Rose da Dona Lúcia. Eu vou ser conhecida pela tragédia que aconteceu, né? A mãe que teve um filho suicida. Eu não queria ser conhecida por isso. Então eu fui estudar porque eu queria entender o que tinha acontecido na cabeça do meu filho, que nunca tinha falado em suicídio. Tinha os momentos de tristeza dele, mas nunca tinha falado em suicídio. Inclusive, ele teve uma namoradinha que se suicidou depois de muitos anos de relacionamento. Eles tiveram um relacionamento muito breve, daí depois de muitos anos ela, né, se suicidou. E quando ele veio me contar isso, ele chorou muito. E ele falou assim, por que ela não pediu ajuda, né, mãe? Então, assim, gente, não pediu ajuda porque a pessoa estava doente. Então, quando eu fui estudar, eu até estava conversando com uma menina que estudou comigo e eu falei para ela assim, às vezes, quando eu estou dando risada, eu vejo o julgamento das pessoas. Sim. Mas ela falou assim, esse julgamento não tem nada a ver, porque eu sei os momentos dentro da sala de aula que você chorava quando a gente ouvia falar de Freud sobre suicídio, sobre tudo isso. Então, assim, eu me curei através dos estudos. E hoje em dia, eu sei o que eu vim fazer na Terra. Hoje eu sei qual é o meu propósito. Naquele dia que meu filho morreu, eu descobri meu propósito, que é ajudar pessoas. Pessoas com transtornos, pessoas que estão doentes, pessoas que estão pedindo socorro, pessoas que não pedem socorro. Sinalizam socorro. Exatamente, mas no silêncio elas estão gritando, me ajude. E tem uma coisa que está estragando muito essa questão da doença da saúde mental, é a religiosidade. Porque Deus não tem nada a ver, Deus é uma coisa, religiosidade é outra. E dentro da igreja não se pode falar sobre suicídio, porque é pecado. Então, eu exatamente ia chegar nesse ponto. Eu queria fazer uma pergunta. Agora, assim, direcionada assim, para quem está assistindo a gente, principalmente para você que é pastor, que é líder de igreja. Será que silenciar o tema silenciar o tema, né, do suicídio é a melhor forma de lidar com ele? Para nós, não. Com certeza. Até pela questão, quando a gente começou a fazer esse podcast, a gente já está querendo, a gente quer quebrar o tabu sobre falar de luto, porque nem o luto não é falado dentro das igrejas, né? A gente sente isso, que quando você tá passando pelo luto, quando você perde alguém, né? As pessoas, no momento, elas falam para que vão te dar um apoio, que vão ter que apoio, some, né? E eu complemento a tua pergunta ainda mais, a tua observação, que é muito importante. Eu complemento ainda mais
não só sobre o suicídio. Eu complemento ainda mais nas igrejas, para você continuar o que tu vai falar, a doença mental hoje, em geral, a doença emocional hoje não é trabalhada nas igrejas. Os pastores têm cometido Exatamente, suicídio. os Os próprios pastores têm sido vítimas de suicídio. Porque não se é tratado nas igrejas o cuidado mental. Quem tem Deus não tem depressão. Exato, é tratado como pecado, é tratado como você é fraco na fé, é tratado... Gente, como assim? Exatamente, Entende? Então, esse ponto que a gente tem que olhar muito para dentro das igrejas, não só dentro das igrejas. Na forma geral, as pessoas têm um tabu porque você está em depressão ou porque você está passando por uma crise de ansiedade. Você não pode tomar remédio, você tem que orar, vai orar. Eu escutei muito isso dentro de igrejas. Irmãzinha, não está orando o suficiente, não está jejuando o suficiente. Exato. Não pode tomar remédio. Gente... O simples fato da pessoa entrar em depressão, entendeu? Já é algo assim, não tem Deus no coração. Olha, exato. Né? Não tem Deus, você não tem fé, né? E é uma coisa totalmente diferente, né? E no Brasil, eu estava fazendo uma pesquisa assim, que no Brasil, no mundo, o índice de suicídio ele caiu, mas no Brasil ele aumentou, né? E como a Vanessa falou que eu ia chegar no ponto da questão de pastores se suicidando, né? A gente vê muito isso, né, nas redes sociais e, tipo assim, como é que se diz? A questão... a fofoca gospel, né, que falam ali, que rola na rede social. E eu queria perguntar uma coisa para você. O que você... Você até ajudou muito essa questão de você lidar com a perda do seu filho, na questão do suicídio, a psicanálise. Como que a psicanálise, ela consegue prever, assim, igual você falou, uma coisa que me chamou a atenção, a questão do silêncio, uma curiosidade minha, assim. Tem pessoas que elas não externam para fora essa questão de depressão, de estar passando por algum momento difícil. E quando o psicanalista ele consegue enxergar isso sem a pessoa falar, ele consegue através do jeito da pessoa. A gente consegue decifrar, porque quando a pessoa... Para início, assim, a pessoa, quando ela vem te procurar, é porque ela já está no limite. Então, assim, eu tenho muitos pacientes que elas chegam, assim, no primeiro momento, não, eu vim porque a minha família achou que era necessário, mas eu não tenho problema. Não, mas eu tive um probleminha assim, mas é coisinha boba. Então, assim, daí você já começa a captar. Ali nessa fala, você já entende muitas coisas. Sim. Entendeu? Lá pela segunda, terceira sessão, você já consegue entender. Por quê? Porque é tão grande aquela dor interna que ela já começa, sabe? E às vezes não é nem no falar, só na maneira. Eu atendo, tem pessoas que a gente atende que ela chega, ela chora a sessão inteira, ela não consegue nem falar. Tá entendendo? Porque ela encontra ali o quê? Apoio. Qual que é o trabalho do psicanalista? Acolher. É acolher, entender o que está acontecendo. Então, assim, a gente consegue sim entender nas entrelinhas o que está se passando naquela mente, o que é que a trouxe a chegar naquele momento daquela depressão, daquela tentativa de suicídio, qual foi o gatilho, né? Então, antes de estudar psicanálise, eu falava assim, Freud eu ainda brincava, minha filha fala assim, a gente conheceu Freud através da minha mãe, né? E o Pitangui também, que eu falava assim, ó, não me atormenta que eu vou dar na sua orelha, menina. E nem o Pitangui vai dar jeito. Ela ria, eu falava assim, vocês nem Freud explica. Porque eu achava que Freud era um velho meio problemático, né? A gente sempre... E hoje em dia eu vejo, tem todas as fases, né? A fase oral, a fase anal, a fase fálica. Tudo isso, se não passada corretinha, traz os traumas. Fora os traumas que nós já temos no dia a dia, né? Um lar mal construído, um pai que vai embora de casa, um pai alcoólatra. Todas essas questões ativam gatilho no futuro. Sim. Então, assim, não adianta dizer que a minha vida foi perfeita. Não existe família de margarina, gente. Não existe. Isso só existe em rede social, né? Só.
Então, assim, a gente consegue ler E isso. desculpa te interromper, porque isso nem nos lares... Porque tem lares que é evidente que não são de margarina. Isso. Né? Aham. Tem lares que você já vê, um pai ausente, o divórcio, ou uma mãe ausente, ou né, alcoolismo e tal, Isso. violência. Tem lares que já são, que a gente já vê, o filho né? tem propícios a ter problema. Mas nem são esses. Nem são esses que têm os maiores problemas. São os lares, se a gente vê os casos de depressão, eles acontecem em lares perfeitos. Exato. Onde tem dinheiro, onde tem melhores escolas, onde tem melhores carros, onde tem melhores viagens, é onde existem as maiores depressões. Porque é silenciado, né? Exatamente. É silenciado isso. Né? Voltando agora na questão ali dos pastores, você vai imaginar, nossa, mas porque como o pastor vai tirar a própria vida? A gente sabe que um cargo pastoral É pesado. é pesado. Sim. Né? A gente sabe, você é Sim. filha de pastor, você sabe muito eu daí, sei, né? E a sobrecarga não cai só sobre o pastor, sobre a família Sobre também, toda a né? família. Questão espiritual e tudo mais. Mas por isso que a gente fala que quanto mais você fala sobre o assunto, as pessoas elas vão ter um entendimento, elas vão poder saber como lidar com esse tipo de situação. Exatamente. Né? Então precisa ser conhecido. Trazer a mesa. Aham, exato. Trazer Porque, assim, a mesa, exato. trazer nas conversas, trazer as dores. A gente não se fala mais das dores. Exatamente. Não se conversa mais e diz assim, eu tô sentindo, eu tô triste, eu tô sentindo, me abraça. Hoje eu não tava bem. Hoje, as quintas-feiras pra mim sempre né? Difíceis, assim, e por causa do dia nublado, então tem toda aquela... É pior, né? Remete ao dia do meu acidente e tudo mais. Então, hoje eu tava destruída. Hoje de manhã, eu estava trabalhando na minha mesa e deu 8 horas, 8h15, eu tive que sair. Eu saí correndo e fui pro meu carro. Atravessei a rua e fui pro meu carro. E ali, eu liguei pra minha amiga lá de São Paulo e a gente conversou e eu chorei durante quase 40 minutos. Eu chorei. E aí, engoli, limpei e voltei a trabalhar. Exatamente. Sabe? Mas a gente precisa falar as nossas dores. Exato. A gente Colocar precisa pra fora, né? colocar Porque pra senão- fora. porque senão traz E a roda de conversa é extremamente importante. adoece, né? Essa questão de você guardar para dentro de você, você acaba trazendo outras doenças. E no podcast do Dr. psicossomáticas. Sérgio, a gente comentou muito sobre Sim, isso, porque né? ó, é comprovado que o que não é falado é trazido através das doenças, né? A fibromialgia mesmo, a fibromialgia é uma Dr. Sérgio doença falou que isso, você, exatamente que você não consegue detectar. E é o que eu falo, eu dou aula de borderline, dou aula de suicídio. O próprio borderline hoje em dia comprovado cientificamente. O cérebro que você faz uma ressonância do cérebro de uma pessoa sadia e de uma pessoa que tem border. Então, hoje em dia é comprovada as doenças emocionais, né? Ela Tanto da depressão, foi feito um exame num cérebro de uma pessoa depressiva e de uma pessoa saudável. As conexões dos cérebros são diferentes. totalmente. Eles não tem lugares que não se acessam, não conecta por conta da depressão. Então, gente, é muito mais científico do que só algo teórico, algo sentimental. E aproveitando esse gancho, agora é lei as empresas terem tratamento psicológico. A partir do ano que vem, Você viu Isso. o burnout? Agora sim, agora é a lei da a NR, agora é a NR1, que vai vir, né, atualizada a partir de março do ano que vem. 2026. 2026 vai ser obrigatório, você empreendedor que tem mais de 10 funcionários na sua empresa, você é obrigatório, obrigatório implementar a saúde psicossocial do teu funcionário. E isso é comprovado também que se você cuida da saúde psicossocial do seu funcionário, da sua empresa, você tem um aumento de até 32% do teu rendimento na empresa. Claro Então, que tem. é muito sério. Então, hoje a trabalha lei... muito mais motivada. Eu trabalhei 25 anos numa empresa, eu fui a primeira funcionária de lá e cresci assim dentro da empresa e eu tinha um cargo de chefia e liderança dentro da empresa. Então, assim, para eu dar resultados, eu tinha que ter uma equipe boa. Então, assim, por isso que eu falo, eu sempre quis trabalhar com pessoas. Eu sou de humanas. Eu também. Amo. Amo. Então, assim, o que eu fazia?
para eu dar os resultados, eu tratava a cabeça. Eu falava que eu era psicanalista, mas eu não recebia por isso. O que eu fazia? Cada um vinha com uma demanda e eu ajudava ali, ouvia, acolhia, dava conselho. A pessoa saía da minha sala super bem, resolvia os problemas dela e dava um ótimo resultado no final do dia. Então, assim, isso é muito importante, a gente cuidar da saúde mental. Sim. E assim, gente, uma questão, eu tenho muitos pacientes, porque eu sentia a necessidade que as pessoas dentro de igrejas, elas falavam assim, ai, mas psicanalista, mas fala de Freud, Freud não tem nada a ver com Deus. E daí eu fui fazer, né, a Terapia cristã. a terapia cristã. Então, hoje eu atendo muitas pessoas de igreja, inclusive de filhos de pastores. E o que está acontecendo dentro das igrejas? Ah, mas meu pai é pastor, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que não sei o que. Sobrecarga, né? Sobrecarga. Então, assim, eu até nem posso falar, mas eu atendi um adulto que ele tem um cargo super alto e ele sempre quer mais. O porquê? Porque quando ele era criança, ele não podia ter nada. Então, assim, para ele nunca é o suficiente. Ele quer mais, ele fala, eu não consigo romper. Ele já rompeu tudo, gente. Ele só se for o dono da empresa, que ele ainda não é o dono daquela empresa. Mas ele fala assim, eu não consigo romper. E ele conseguiu conquistar tantas coisas. Então, assim, voltando na questão do suicídio e da depressão, eu ouvi muitas vezes, porque eu tive meus 2 filhos depressivos. E era assim, gente, era o extremo. Você vê, olha o contraste. A minha filha sempre teve depressão, mas a minha filha sempre pediu socorro. Ela falava assim, não estou aguentando mais, eu preciso de ajuda. Então, ela sempre se tratou. E meu filho nunca. Então, assim, eu conforme meus filhos cresciam, eu falava assim, gente, tem alguma coisa errada na minha vida. Meus filhos são depressivos, onde que eu errei? Eu ficava, sabe, assim, eu questionava Deus tanto. Eu falava assim, por que de tudo isso, né? E eu ouvia assim, depressão é frescura. Depressão é frescura, vocês só sabem falar em depressão. Depressão é frescura. Vai caçar uma coisa pra fazer, bota essa criança pra trabalhar. Depressão não é de Deus. Depressão não é de Deus. Coloca no futebol, coloca trabalhar, coloca fazer não sei o quê, não sei o quê. Eu ouvia tanto isso, sabe? Sim. E eu acho que antigamente se falava mais ainda, a cobrança nessa parte era maior. Hoje até ainda a gente tem sido um pouco mais compreensível, né? Porque tem vindo muito no nosso meio, né? Tem tido muitas ocorrências nessa área, então as coisas têm mudado mais. Mas antigamente era muito pior. Antigamente, se você falar em depressão, falar em psiquiatra, que você precisa ir no psiquiatra. Deus, que delícia! O meu próprio filho tinha esse preconceito. Ele falava pra mim assim, eu não sou louco. Eu falava, filho, você não é louco, você só precisa de ajuda. Eu falava, né, você tá doente, assim como se você tiver uma dor de barriga, uma dor de estômago, alguma coisa, você vai procurar um médico, você precisa tomar um remedinho pra ficar bem. Sim. Eu não vou tomar remédio pra louco. Gente, isso é puro tabu. É puro tabu. E as pessoas acham assim, ó, como eu dou aula de suicídio, eu vejo, assim, essa questão, assim, da pessoa falar assim, que quando recebe-se um diagnóstico, tem pessoas que têm o contraste. Um recebe o diagnóstico, ela abraça aquele diagnóstico e vai para a cama. E tem o outro que ela recebe o diagnóstico, ela fica feliz. Porque com o diagnóstico, você vai saber o que você vai saber fazer para tratar. Exatamente. É como você olha a vida, né? Exato. E é isso que eu falo. Quando eu comecei a me curar, assim... Curar, não digo curar, mas quando eu comecei a me sentir melhor em relação ao luto do meu filho, conseguir sobreviver e caminhar, eu comecei a sentir um pouco de culpa. Eu falava, gente, mas eu não podia estar sorrindo. Eu não tenho mais meu filho. Mas todas nós, né? Você tá entendendo? Sentimos Isso é horrível, né? Porque você parece que você se priva do direito de ter um momento de sorrir. Isso não quer dizer que você vai estar sorrindo a vida inteira. Eu tenho meus momentos. Só que tem uma coisa, eu não consigo chorar muito. Eu não consigo quase chorar. Eu lembro que você sempre falava isso pra mim mesmo. Gente, eu tenho tanta vontade, assim, quando eu vejo vocês falando na rede social ou até chorando, eu falo, gente, eu queria tanto chorar, mas chorar assim de me acabar, eu não consigo. Mas eu também não consigo. E uma das coisas assim que às vezes eu me cobro, sabe? É uma cobrança. Você não se sente mal? O meu é um problema, né? Isso eu já me cobro por chorar demais. Porque assim, ó, eu tenho vergonha de chorar às vezes na frente do meu marido, sabe?
Às vezes eu tô assim, sabe? Eu sinto aquele aperto no peito, mas eu choro no banheiro, choro no chuveiro. Ali beberrando, sabe? Porque ninguém vai... Aquela questão, assim, de não querer, tipo, preocupar, talvez seja isso, sabe? De preocupar aquela pessoa que tá ao teu lado. O orgulho de não querer mostrar que você Também, porque Não mostrar fraqueza. fraqueza, que a gente tem um pouco disso, A né? gente tem. A gente sempre quer estar forte. Pra cuidar. Exato. Exatamente esse ponto. E porque assim, além de você cuidar você tem que cuidar da tua dor, você tem que cuidar da dor do teu filho, né? Então, eu já relatei isso até nos outros episódios. O meu menininho mais novo, o Pedro, tinha 4 anos quando meu filho faleceu. E ele chegou pra mim e falou assim, mãe, eu quero morrer. Olha só. Eu quero morrer porque eu quero que o meu irmão... Porque eles eram muito grudados, assim, né? A Meu minha filho neta cuidava. falou isso. Então, ele queria... Pra ele, eu morrer e estar com o irmão, né? Que eu falava que o irmão tinha ido pro céu e tal. Até no dia do velório do Michel, o Pedro levava paçoquinha, levava água pra ele no caixão, sabe? Então, ele não tinha um entendimento na cabecinha dele. A minha menina tinha 9 anos, a Letícia. Ela já entendia, ela se fechou. E ela foi desenvolver a depressão, né? Agora na adolescência. Ela estava com 14 anos. E a gente começou a perceber mudanças nela, né? Eu tipo assim, nunca achei... talvez, assim, terapia pra mim hoje seria legal eu fazer. Porque eu nunca fiz. Você não faz ainda? Nunca fiz. Deveria. E também nunca fui no psicólogo. Deveria. Sabe? Porque assim... É libertador. A Vanessa teve um apoio familiar. Eu também tive apoio da minha família. Minha família mora em Irati, né? Mas aqui eu sou sozinha com meus filhos. Mas a questão assim, de igreja, na época eu não tive, sabe? E eu me apeguei muito na palavra de Deus. Eu devorava a Bíblia. Foi pro caminho certo. Sabe? Então, assim, aquilo me deu essa base, essa força. Talvez tenha sido por isso... Né? Não foi falta, assim, não sei, talvez falta de incentivo, de conversar, mas com pessoas eu acabava me fechando. Mas eu acho que a terapia não é nem só pra quando a gente passa por problemas assim, sabe? Agora eu não conheço esse olhar, A sabe? terapia é pra Porque eu achava que terapia era pessoas que estavam com, sabe, problema, assim, de depressão profunda, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje eu olho com outros olhos, depois que eu conheci a Vanessa, eu comecei a ler mais também sobre a questão do luto e tudo mais, para me ajudar e para ajudar as pessoas, porque para a gente ajudar pessoas, a gente precisa também... Tem que estar bem. Tem que estar bem, tem que ter conhecimento. Porque a gente precisa muito de pessoas que olhem a nossa situação de fora. Eu acho que é isso o papel que o psicólogo tem. Eu sei que a amizade, às vezes a gente tem, né, bons amigos, a gente tem, e graças a Deus eu tenho, daqueles que te dão um chacoalhão, que fala, escuta aqui, peraí, né? Mas é diferente, você escutar o profissional de falar. Exato, que não tá... Então, assim, é muito interessante você ter alguém que te olha a situação de fora. Envolvido emocionalmente. Sem estar envolvido emocionalmente com as coisas, exatamente. Exato. Então, eu acho que esse é o papel do psicólogo, do psicanalista, do terapeuta. Ele te faz olhar a tua situação de forma... Ele te bota pra fora da situação. Porque senão a gente acaba entrando ou como vítima... ou como o acusador ali, sabe? Ou ruim da história. A gente entra nesses dois papéis na nossa vida. E essa codependência das coisas. Ou a gente fica como vítima da nossa vida. Eu posso ficar como vítima da minha vida. Eu tenho toda a ferramenta para ser vítima. Você, quem tá assistindo, que tá passando por algum problema, a gente pode se tornar vítima. É fácil. Na verdade, eu acho que é o papel mais fácil que tem, é você ser vítima. É tudo culpar os outros, é tudo dizer culpa dos outros, coitado de mim, porque eu sou uma mãe que enterrei uma filha, que eu sou uma mãe que teve um filho que cometeu suicídio, que eu sou uma mãe que teve um filho que ficou doente. E a gente pode ser vítima. A gente tem todos os papéis, tudo. Mas e aí? E a vida? E a vida? E os que ficaram? Exato. Entendeu? E os que ficaram? E aí, porque daí a vítima, ela sempre vai arrumar culpado. Ela sempre tem que arrumar um culpado. Quem vai ser o culpado da vez? Na minha situação, eu fiquei como vítima durante muito tempo. E eu culpei vários. Eu me culpei. Eu culpei a situação. Eu culpei o meu carro, que não era um carro novo, era um carro velho. Eu culpei um monte de gente. É porque o luto a gente busca culpados no início. Tem as fases do luto, né? Sim. Só que assim, uma coisa que eu não concordo, eu dou aula de luto
E eu não concordo com uma coisa. Ai, o luto tem o tempo. Não tem tempo. Não tem. Sabe? Porque em se falando de dor, não tem tempo. Cada um é cada um. Cada um vai elaborar de uma maneira. O tempo ele é nosso inimigo, na verdade. Exatamente. Não, e exatamente o corpo humano é diferente. Você sofre um machucado forte no teu braço, o teu tempo de cicatrização do machucado é diferente do meu. Diferente. Você quebra um osso, o teu tempo de recuperar e de retornar no lugar o osso é diferente do meu. Sim. Por que o luto tem que ser 2 anos? Tem 2 anos. Você Isso tem que você aqueles falou, 2 Vanessa, anos. do se vitimizar. Eu lembro que quando meu filho foi, né, quando ele foi embora, eu lembro que eu ficava escutando os áudios dele de noite e eu conseguia chorar naquela época, e eu chorava. E daí eu comecei a me reeducar. Eu falava assim, Deus, eu não quero ficar no luto eterno. Eu não quero ficar no luto eterno, porque o meu filho, ele era palhaço. Se você olhasse pro meu filho, você falava assim, esse menino não se suicidou. Ele ria o tempo todo. Ele estava fazendo palhaçada o tempo todo. Ele me ligava assim, onde que você tá? Eu falava assim, tô aqui em tal lugar. Espera que eu tô chegando. Vamos comer tal coisa. Às vezes, meia-noite, 1h da manhã, ele falava assim, vamos lá no Costelão? Sabe? A gente era muito parceiro. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Eu abracei aquele luto por mais ou menos uns 15 dias. Daí eu falei, não, eu não vou abraçar esse luto. Por quê? Porque eu sei que não era o que ele gostaria de fazer. Exato. E daí eu comecei, e eu nem estudava psicanálise. Hoje eu sei que a gente tem o pré-frontal, que a gente tem o pensamento, né, e tudo mais, que a gente consegue ou não consegue controlar. Então, quando vinha aquelas tristezas, eu jogava pro ladinho aqui, da palhaçada dele, das coisas boas, das brincadeiras, de tudo, sabe? E eu comecei a perdoar, a me perdoar, por estar me sentindo bem. Eu falava, não, eu tenho o direito de estar bem. E eu comecei a entender também muito a Bíblia, que eu falava assim, era eu e ele, presente, passado já foi, futuro vai ser eu sozinha, com os que ficaram. Porque até aqui, Deus deu permissão para ele ficar. Porque a Bíblia fala o quê? Tem o dia de nascer, a hora de nascer, a hora de morrer. Exato. Então, assim, se não fosse a hora dele morrer, Deus teria feito um movimento. Pronto, Com certeza. E quem sou eu para questionar Deus? Exatamente. Simples mortal, entendeu? Então chegou a hora. Então Deus falou assim, Rose, agora é a hora de você seguir sozinha. E você tem muita coisa para viver ainda. E foi isso que eu decidi. Isso quer dizer que eu não sofro? A Rose está sempre sorrindo, ela não sofre? Pelo contrário, eu moro sozinha. Eu chego em casa, eu abro meu apartamento, eu fecho meu apartamento, eu tô sozinha. Eu atendo pessoas o dia inteiro, de todos os tipos de pessoas. Pessoas com todos os tipos de transtornos, né? É pesado para mim? É muito pesado. Mas, gente, é maravilhoso. Porque quando você atende uma pessoa que daí passam umas 3 sessões, ela te dá uma devolutiva assim. Rose, muito obrigada, estou me sentindo tão bem, aqueles pensamentos não estão vindo mais na minha cabeça, ou eles estão mais espaçados, eu estou conseguindo encontrar uma luz no fim do túnel. Isso é maravilhoso. Isso até é uma modo de nos curar também, né? Exatamente. Né? Eu olho para Deus e eu falo assim, cuida aí que eu daqui quando eu for chegar, mas eu ainda falo para Deus, eu ainda brinco, eu ainda falo assim, quando eu chegar, mas ainda tem muita gente para ajudar aqui, tá? Então, assim, quando eu chegar, eu vou dar muito, muito tapa nesse menino. Então, assim, eu acho que às vezes eu falo assim, será que eu sou doida? Mas não, eu consegui resignificar. E é um ministério, né? Eu falo assim que é um ministério, exatamente. As nossas maiores dores são os maiores exatamente. Isso aí é o teu propósito de vida, exatamente, e eu costumo falar isso. E a pessoa ficar o quê? Que nem você falou em questão da tua filhinha, né? A minha neta, o meu filho era assim, ele pegava a minha porque ele morava ele e a filha dele, a minha neta. Nós morávamos juntos. Ela morava com a gente desde quando ela tinha, acho que, 3 anos, 4 anos. E que ela quis morar com a gente. E ele pegava a filha da minha filha, que era a sobrinha dele, ele pegava na escola na sexta-feira e ele só devolvia para minha filha no domingo de noite. Ele falava, ela é minha. Então ela ia lá para casa. E até hoje ela é meio assim depressiva, uma criança. E ela falava assim, eu quero morrer porque eu quero ir com o Titito. Ela chamava ele de Titito, eu quero ir com o Titito. Então, assim, foi muito difícil. Então, eu falava assim, eu tenho que sobreviver. A minha filha ficou muito mal de depressão. Hoje em dia, a minha filha, ela é psicanalista e estudante de psicologia. Então, assim, olha quanta coisa Olha quanto que você também trouxe, porque eu vejo muito o teu exemplo, né? Que é o que a gente sempre fala, né? Nós como mães, assim, né? Ou
que cuida de outras pessoas, a nossa vida acaba sendo meio que um farol, e dentro de casa principalmente, né? Então, eu sempre falo que quando quando eu devolvi a Luísa, eu sempre falei para Deus, assim, primeira coisa que eu falei para Deus foi, cuida dos meus pensamentos. Não deixa, por favor, não deixa os meus pensamentos vagarem para lugares que eu não vou conseguir pegar eles de volta, assim, sabe? Amarra o meu pensamento perto de ti, assim, não deixa eles fugirem, porque a mente da gente é a coisa mais louca que existe. Que, tipo assim, você tem que segurar eles, e é louco demais. Ontem eu tava na minha casa, foi essa semana, eu não sei se foi ontem, mas essa semana eu fui pra casa, e eu fui pra casa mais cedo, e aí eu tava fazendo pão em casa ali, fazendo as coisas, quando eu chego cedo fiz. Aí eu comecei a olhar na sala e eu comecei a chorar. Porque esse ano seria o ano que todos os 3 estariam estudando no mesmo período. A Luísa, a Isabelle e o Guilherme. Todos os 3 iam estudar de manhã. E à tarde eu ia ter os 3 comigo. E aí eu tava fazendo meu pão ali, e eu olhei pro sofá, tava o Guilherme e a Isabelle, e eu vi a Luísa lá. Quando eu era pequena, eu vi ela. E aí, na hora, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais o futuro, sabe? E eu acho que esse é o maior ponto da gente. Quando você falou que até aqui eu tive ele, eu tive no passado e até aqui. Mas lá pra frente eu não tenho mais, só eu. Esse é o ponto que a gente tem que mais cuidar da nossa mente. Exatamente. Porque a gente pode pensar e pode chorar que a gente não vai ter o quem a gente quer no futuro. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a gente não pode ficar presa. Permanecer, né? Isso, permanecer nisso. Permanecer sabe? nessa tristeza, né? Exatamente. Sabe o que me fez lembrar agora? Um dia de manhã que você me ligou e falou, posso falar com você agora um pouquinho? Que era o dia do cabelo maluco. O que ela fez? Ela levou a Isabelle para a escola, e ela disse que quando ela saiu, ela começou a ver todo mundo chegando com o cabelo maluco, e ela não tinha feito nada para a menina. Ela disse assim, Rose, eu tô mal, o que eu faço? Porque eu tô muito mal, porque eu tô esquecendo dos meus filhos, né? Lembra que você falou isso para mim? Ela falou, eu não tô conseguindo seguir, mas eu tenho 2 aqui ainda. Então, assim, chorando muito, muito, ela falou isso para mim. Ela disse, eu tô vivendo esse luto aqui eterno, eu não consigo sair daqui, porque eu tô esquecendo meus filhos. E você voltou lá pegar ela e ela tava chorandinha, lembra? Daí ela foi lá, pegou, resgatou a menina. Levei pra casa. Não, comprei os sprays. Comprou tudo, arrumou tudo. Fiz no carro, arrumei tudo e levei ela. E ela foi sorrindo, assim, louca de além. Entendeu? Então são esses momentos. Foi o primeiro ano depois. Você tava num nevoeiro. Isso. Que você não conseguia, assim. É que a gente entra nesses nevoeiros, né? Muitas vezes, assim, que eu falo, assim, que você não consegue enxergar nada. Exato. Né? Além da tua dor. E você precisa socorro. Tem que ter alguém para ouvir. Tem que ter alguém para te Por ouvir. isso o trabalho do psicanalista, do terapeuta. E assim, gente, não adianta. Eu achava assim, gente, é só conversar com fulano, com ciclano, com beltrano. Não é só conversar, é diferente. Porque nós temos técnicas. Exato. E eu não sabia dessas técnicas, né? Então, assim, quando eu fui estudar, que eu consegui entender. O que perguntar, né, também. Exatamente. É elaborar as perguntas. E pegar ali no silêncio, pegar nas entrelinhas, saber o que ele está dizendo quando ele não está dizendo nada. Né? E essa questão toda, assim, de você entender realmente a cabeça do ser humano. Que nem quando eu falei para você que eu fui estudar para entender o que tinha acontecido, né? O que é um surto psicótico? O surto psicótico é quando a pessoa sai da realidade, porque a dor é tão grande, e ele quer o quê? Ele quer acabar com aquela dor. Ele não quer... A pessoa, na verdade, ela não quer morrer. Exato. Se tiver uma pessoa ali do lado da pessoa... Porque a minha irmã, ela tinha acabado de sair da minha casa. Ela saiu 11, ela disse que foi lá, conversou com ele, fumou um cigarro com ele chorou. Ela disse que abraçou ele, chorou com ele, fumou um cigarro. Saiu, era 11 horas. Ela disse que falou assim, a tia vai ali ver um negócio com a avó e já voltamos. E eu já volto. A gente morava pertinho. E daí eu liguei para ela logo em seguida, acho que era mais ou menos umas 11h30. Quando a minha neta me ligou, eu liguei para ela, sabia que eu estava em casa, eu falei para ela, corre lá em casa que aconteceu alguma coisa com o Rodrigo. Então, assim, a minha irmã, por muito tempo, ela não se perdoava. Porque ela falava o quê?
Por que que eu não fiquei? Por que que eu saí de lá? Não custava eu ter ficado. Sabe essas perguntas que vão ficando no ar? Sim. Gente, uma coisa que eu aprendi. A pessoa, quando ela quer fazer, ela faz. Não adianta você dizer assim, mas naquele momento... Então, assim, hoje dando aula sobre suicídio, eu aprendi que se nós estivermos aqui, você tentar o suicídio, eu vou te socorrer naquele momento, porque é questão de segundos. Sim. Passa aquele insight daquela, né, daquela tentativa ali, daquele surto que ele está tendo, ele volta ao normal e ele vai falar para você, eu não queria fazer isso, mas a dor estava muito grande. Mas quem garante que ali na frente ela vai fazer? Você está entendendo? Por isso que nós não podemos nos sentir culpados. Porque a pessoa, ou ela tem a tendência a suicida, porque tem pessoas que ela tem tendência a suicida, que ela vai tentar várias vezes e, infelizmente, uma hora ela vai conseguir. E tem a pessoa que tem o surto psicótico. E o surto psicótico é o quê? A dor é tão grande que ela não vai conseguir aguentar. E esse surto é o quê? O cérebro fica negro. Ele não pensa em mais nada. Ele vai ali, ele pega uma corda, ele pega um remédio. E tem aquele que fica planejando. Eu tenho um paciente que falou assim, eu ficava procurando formas menos traumáticas para a família que ia ficar. A morte não ser tão pesada para quem ficava. Graças a Deus, hoje a pessoa está bem. Você sabe que eu, depois do acidente, e por muitos... Olha, gente, algumas vezes eu pensei em tirar minha vida. Eu ia chegar nesse ponto, Vani, porque as mães que, né, a dor, acho que não só mães, um luto em geral, né? A pessoa que perde um ente querido, ela tem a tendência a cometer suicídio, né? Já vi relatos de mães que tentaram, né? Umas que já conseguiram, sabe? Não conseguiram lidar com a dor dentro delas. É muito grande. É muito grande. E acabam se suicidando. Você já atendeu pacientes assim? Já. Já Na fase do luto, assim, né? Exatamente, principalmente na fase do luto. Porque o que acontece? A gente, quando a gente perde um ente querido, a gente não foca nos que ficaram. A gente foca na dor, né? No que foi. Isso, exatamente. Então, eu já tive uma paciente, uma só até agora, assim, graças a Deus, né? Mas o que foi? A gente vai jogando essa questão. E os que ficaram, né? Que precisa de ajuda, né? O outro tá com Deus, o outro tá bem. E o que ficou também, você vai mostrando para a pessoa o cenário que tá aqui. E a pessoa começa a resignificar na cabeça dela. É fácil? Não. Que nem a Vanessa falou, que nem você mesmo falou. Tem dias que é pesadíssimo. Tem dias que é difícil demais. Eu mesma, assim, tem dias que me dói muito. E eu acho que se eu conseguisse chorar, eu acho que seria melhor. Eu acho que conseguiria sair pra fora, né? Mas eu não consigo chorar. Mas eu tenho dias que eu não tô bem. Gente, e tá tudo bem você não estar bem. Mas nem quem passa pelo luto ou quem nem vive, não, ninguém é 100% feliz. Exato. Não existe. A felicidade plena, né? Não existe felicidade plena. A própria Bíblia fala que aqui no mundo a gente vai ter o quê? Aflições. Então, assim, gente, se tem uma coisa que Jesus prometeu pra nós, é que no mundo a gente teria aflições. Mas o que ele falou? Mas eu vou estar com vocês. Tem de bom ânimo, exatamente. Exato. E esse tema que a gente está conversando é um tema muito extenso. Tem muita coisa pra gente conversar. Teria muita coisa. A gente já tá, tipo... Tem muita coisa pra gente conversar. Acho que eu vou ter que, igual a nossa amiga Mafisa. No episódio anterior a gente teve a psicóloga Mafisa também, né? E ela também passou pelo luto do noivo. Quando a Vanessa falou assim, da Mafisa, né? Que ela passou pelo luto e ela é psicóloga e agora tá indo para a área da medicina, né? Que ela comentou com a gente. E quando a Vanessa me falou de você, né? Uma mãe que passa, né? Pelo luto e é psicanalista. Eu falei, poxa, eu fiquei pensando, sabe? Aí, às vezes, me pergunto, poxa, a minha área, né, a minha área de direito, o que eu posso ajudar as pessoas, né, na questão, assim, né, de questão do luto. E até a minha menina, hoje a Letícia tá com 16 anos, e ela tá na fase de decidir o que vai fazer. E dela tá, sabe, até hoje ela chegou com um livro lá, ela adora ler coisa de psicologia. Eu falei, filha, tá aí, ó, olha aí, tá aí, né?
essa questão de cuidar de pessoas, de cuidar da saúde mental. A área que vai crescer mais daqui pra frente é a psicologia. Que olha, Muito. tá terrível, sabe? Sabe? É questão assim... Um bom psicólogo, um bom psicanalista, a agenda dele não tem horário. E foi depois também... Assim, as pessoas ficam pedindo horário e eu fico tentando me... Na sexta-feira mesmo, eu começo a atender às 7 da manhã, paro ao meio-dia, que eu tenho que fazer pilates, porque eu tô com 3 hérnias de disco, de ficar sentado. Às 14 horas eu volto, a minha última paciente às 22 horas eu encerro. Nossa, Agora, eu queria só... Eu sei que a gente já tá chegando nos nossos últimos minutos aqui, mas eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é tão importante. A gente falou sobre os pastores dentro das igrejas, os líderes e tudo mais. Porque tem aquele peso de quem cuida, né? O pastor tem todo né? Eles têm todo um rebanho para cuidar e muita gente. E lidar com gente também envolve desgaste, um monte de coisa. Não é fácil. Se tem uma coisa que não é fácil é cuidar de gente. Mas assim, normalmente acontece e tem acontecido muito a questão, né, de suicídio nos pastores, no meio cristão, por conta desse tabu de que o cristão ele não pode passar, não pode não pode ter problema emocional, ele tá sempre firme e tal. E se tratando muito nessa questão dos psicólogos e quem cuida, né? Precisa também ser cuidado. Precisa. Eu faço parte de uma ONG, de uma igreja, chamada UTI das Emoções. Eu dou algumas horas, né, gratuita para atender pessoas que precisam. E eu atendo líderes religiosos também. E eu tenho também a minha psicóloga. Inclusive, uma aluna perguntou assim, professora, psicanalista tem psicanalista? Eu falo, tem. Psicanalista tem psicanalista, psicanalista tem psicanalista. Eu falei, é uma corrente. Porque é uma demanda tão grande que a gente não dá conta. Porque a gente também, nós somos profissionais da saúde, mas nós também temos sentimentos. Sim. Então, ouvem histórias ao todo tempo, né? Nossa, terríveis, né? Então, assim, nós precisamos sim ser cuidadas. Inclusive, nessa ONG, eles vão fazer agora um evento, vão ficar de marcar o dia, para falar justamente sobre isso. Que quem cuida de quem cuida, entendeu? Porque nós precisamos sim ser cuidados. Porque senão a nossa cabeça não aguenta. Porque nós temos as nossas demandas e nós temos as demandas dos nossos pacientes. Exato. E o que eu pensava porque eu sempre fui muito sentimental. Eu era aquela pessoa de que eu queria carregar o mendigo para dentro de casa. Então eu pensava assim, gente, mas não vai dar certo eu ser psicanalista, porque eu vou absorver a dor daquela pessoa. Mas graças a Deus eu consigo separar, né? Aqueles 50 minutos é daquela pessoa, outros 50 minutos é do outro. Até porque a gente não é responsável pela vida do outro, né? Exatamente. A gente leva as ferramentas, né? Isso. E eu também, com a terapia, que eu fiz o curso de terapia, então eu também tenho um pouco dessas... A gente leva as ferramentas. Você usa elas se você quiser. Exato, você mostra exatamente. Então, assim, é igual isso aqui que a gente está fazendo, esse trabalho todo que a gente faz... de falar sobre, a gente dar as informações, porque eu acho que o conhecimento ele liberta. Foi para isso que eu fiz a terapia, estudei sobre terapia e faço terapia também, porque o conhecimento liberta. Exato. Se tem uma coisa que ninguém tira de ti, é o conhecimento das coisas. Então eu sempre falo, conhecer sobre aquilo que você está passando, ele te liberta. Então, é como você tem um diagnóstico de uma doença que você está ali se debatendo para saber o que. Agora, você tem o tratamento na tua frente e você tem como ir. É igual o conhecimento, né? Então, eu acho que a gente precisa de ter pessoas que mostrem isso para nós, que mostrem as ferramentas, por mais que a gente saiba, porque tem pessoas que lá no fundo, eu falo de mim. Eu vou para terapia, mas eu já sei o que eu vou ouvir, sabe? Mas eu preciso ouvir. Porque eu sou meio nessa coisa assim, tipo, a gente, né, o Tomé, né, eu preciso saber se é isso mesmo. Colocar o dedinho ali. Tomé pra crer, se é aquilo ali. Mas assim, tem gente que não tem as ferramentas e precisa de ter. Então, o papel do psicólogo, o papel do terapeuta, do psicanalista, do pastor, porque eu acho que também o pastor tem... É um conjunto, né? Né, pastor, padre, eles têm isso, né? Aquele Rodrigo Silva, aquele pastor, ele tentou também, ele é da Adventista, se eu não me engano. Sim. Ele tentou suicídio, a história dele é uma história muito, assim, bem complicada, porque ele teve uma infância muito complicada e ele é pastor. E ele fala, gente,
Tá né? tudo- É ser humano. Ser humano, exatamente. Ser humano que tem as próprias dores, que tem que lidar com traumas, que tem que lidar com os pensamentos. Exato. Por isso que eu sempre falo que os pensamentos, a gente tem que cuidar muito dos pensamentos, porque ele é a nossa prisão. Mas, ô Vanessa, uma coisa que eu aprendi, o nosso cérebro, ele é atemporal, ele não sabe distinguir Exato. o que é a realidade do que não é. E o nosso cérebro, ele é considerado burro. E ele vai se alimentar do que você manda para ele. Que Então, você assim, ouve, do que você lê, exatamente, do né? que você filtra. E o que eu fiz? Eu usei o meu cérebro a meu favor. Porque todas as vezes que eu começava a pensar em coisas ruins, eu começava, não, esse não é o caminho. Eu começava a pensar coisas boas, eu começava a ler coisas boas. Então, assim, isso antes de A Bíblia fala sobre os pensamentos. A ó, Bíblia fala pra gente cuidar dos nossos exatamente. pensamentos, pra guardar os nossos. Paulo fala sobre isso. Davi Pra também, guardar, exato, Davi, pra aprisionar. Guarda os meus pensamentos, Senhor, porque senão eles vão. E eu abri muito a minha mente nessa questão da religiosidade. Não estou falando de religião, estou falando de religiosidade. Porque a religiosidade é contra a lei da atração, é contra, né, a física, a química e não sei o que, não sei o que. Mas o que acontece? Quando a gente manda para o nosso cérebro comando, a gente está o quê? A gente está atraindo coisas boas. Então, assim, a ciência comprova isso. Eu vejo pelo lado da minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela tá presa num luto eterno. A minha mãe, ela chega na minha casa, ela chora. A minha mãe, você chega na casa dela, ela tá chorando. Então, assim, por quê? Porque ela só manda pro cérebro dela coisas ruins, lembranças, né? Que ele não está mais aqui, ela está presa, né? Ao contrário de que a gente está tentando lutar. É igual. Tem que cuidar da nossa Uma mente, das né? coisas que eu sempre falo é. Paulo fala, né? A gente estava falando sobre a mente, em Romanos 12, fala: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque, gente, é muito fácil a tua mente te sabotar. Totalmente. É muito pensamentos fácil. intrusivos. É muito fácil. E se Paulo está falando isso aqui em Romanos, lá quanto tempo atrás? Olha só Então, o quão atual é. O quão atual, por isso a Bíblia é atemporal, né? Exatamente. O quão atual é, e muito mais hoje, que a gente tem muito mais bombardeio de informação. A internet, ela veio para trazer muitos benefícios, mas ela trouxe muitos problemas. Trouxe. As doenças mentais, porque você olha a vida dos outros, você vê tudo bonito. Muita depressão vem disso, porque que eu não tenho. A comparação. Exatamente. A comparação, ela é a pior armadilha que a gente pode As crianças ter. hoje estão sofrendo com isso. Exato. As próprias crianças, né? Por causa da tela, né? A informação, né, rápida E ali. assim, é tudo muito rápido, né? As coisas são muito... De manhã já é uma coisa, meio-dia já é outra, de tarde já é outra, e é tudo muito rápido. A nossa mente não está conseguindo acompanhar tudo isso. Sim, por Porque isso. é muito complicado. E vai ser pior, né? Mas eu vejo também muito dentro desse contexto da psicanálise, de você fazer os atendimentos, eu vejo muito também essa questão de tudo, tem que cuidar muito com o diagnóstico. Porque às vezes a gente tinha criança quando ela era muito ativa, ela era agitada, a gente falava assim, meu filho é agitado. Hoje em dia tudo é hiperativo. Tem que tomar um remedinho. Tem que tomar um remédio porque é TOD. Tem que tomar um remédio porque não sei o quê. Então temos que cuidar. A gente rotulou demais as coisas, rotulou né? muito. As pessoas, elas não estão conseguindo viver a frustração. Sim. Eu, muitas vezes, o meu coração, às vezes de vó, a minha filha, meu neto é de 4 anos, ele é bem agitado. E a minha filha fala assim, ela chama ele e ela dá bronca, o olho no olho, e ela educa. Eu, como vó, saindo da psicanálise, indo pro coração, eu falo assim, não fala assim com ele, tadinho, não sei o que, né? Ela fala, mãe, ele tem que aprender que ele tem que se frustrar aqui dentro de casa. Exatamente. Porque lá fora é muito pior. E daí eu volto, pior, né? Exatamente. Daí eu volto para psicanálise e eu falo, não, realmente ela está sendo certa. Eu estou errada. Porque eu fui como vó, né? Tadinha, né? Fui acolher.
E ela não. Mas o que acontece hoje em dia? As crianças não estão aprendendo a se frustrar e quando elas se frustram, elas não dão conta. Não dão conta. A cabeça dá um tchurcho. E aí vem os rótulos, né? Exatamente. Aí os rótulos, porque meu filho tem isso, são rotulados para entrar dentro de caixinhas. Pra caber naquilo Pra ali. caber naquele contexto. Sabe por quê? Porque a sociedade vai aceitar uma criança que tem TOD, mas não vai Exato. aceitar uma criança mal educada. Exato. Ou uma criança que tem, sei lá, qualquer outra coisa, mas que não tem um problema de ansiedade. Exatamente. Entendeu? Porque, gente, as crianças hoje são ansiosas. São. A ansiedade já vem desde lá, desde pequenininha. E a ansiedade leva a pessoa, ela vai querer, leva ao suicídio. Mas Exato. todos esses transtornos, o caminho, infelizmente, O fim dele pode ser o suicídio. pode ser o suicídio. Então, a gente tem que realmente se atentar, até pra nós mesmos, gente. Eu fico toda hora cuidando de mim, porque se eu der vazão pra minha mente, eu sou uma que eu já pensei em tirar minha vida. Eu já pensei em jogar meu carro em frente de caminhão. Gente, já pensei. E eu não tenho problema em falar isso, porque é o que eu passei. Eu não tenho problema. Eu já pensei em tirar minha vida algumas vezes nesse processo meu. Porque é sobre isso. É acabar com a dor. Exatamente. É acabar com a dor, que às vezes ela vem de uma força e quem está assistindo, às vezes, também já pensou em tirar a própria vida por várias vezes. Então, assim, não tenha vergonha de falar o que você está sentindo. Não tenha vergonha. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é para quem a gente fala. Exato. É aonde a gente procura ajuda. Mas você que está assistindo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de colocar para fora o que está aqui dentro, porque a gente tem muitas vezes vergonha de se expor, de colocar Fraqueza. as nossas fraquezas. Nós não nos damos o direito de medos. ser fracas. Exato. A gente tem medo de perguntar. A gente olha na sala de aula, muitas vezes, quando você tem alguma pergunta para fazer, a gente tinha medo de fazer pergunta por parecer bobo demais, por parecer ridículo, por parecer... E a mesma coisa, a gente traz isso pra vida, a gente tem medo de falar as nossas vontades. O que a gente pode até trazer, desculpa te cortar, Vanessa, para um próximo episódio, uma próxima conversa, é a relação do suicídio infantil. Né? Porque o que acontece? Hoje em dia, com a questão da tecnologia, né, existem aqueles joguinhos que influenciam, que fazem questões de... Como é que posso falar assim? Colocando a criança a fazer... Incentivando a fazer... coisas. Desafios. Essa é a palavra que eu estava buscando, desafios. Né? Então, a gente pode conversar sobre isso. Igual eu comentei, né? O tema de suicídio, ele é difícil. É difícil, né? Pra gente finalizar aqui, é difícil de falar, mas ele é necessário. Sim. Necessário. A gente falar sobre isso, não só nas igrejas, mas no meio de uma roda de conversa. No mundo que a gente está hoje. Nas escolas. Nas empresas, nas escolas, em hospitais. Eu fui dar uma palestra numa escola o ano retrasado. Eu fui dar uma palestra numa escola, eu fiquei o dia inteiro. Então, assim, eles colocaram as crianças na quadra para eu falar. Quando eu terminei de falar, na parte da manhã, eu fiquei de manhã e de tarde separada. O que eu estava falando, eu só via criança chorando. Depois eles vinham, tia, eu fui abusada pelo meu pai, eu fui abusada pelo meu padrasto, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu passei por aquilo outro. E assim, eu passei por abuso e eu passei por estupro também quando eu era criança. Mas graças a Deus, hoje eu consigo falar sobre isso tranquilamente. Mas essa questão aí que você falou do suicídio infantil, eu escutei dentro da escola, na escola do meu bairro, eu não quero mais viver, porque meu padrasto me abusou. E assim, eles vão para a questão da mutilação, né? Exatamente. A faixa etária era assim, variável, muito variada, sabe? Então, assim, é muito preocupante. Ter um olhar, né, para essas crianças, né? A gente pensa, às vezes, suicídio, você olha assim, pessoas mais velhas ou pessoas mais, né, adultos. A criança, adolescente. E eu queria trazer aqui, ó, uma pesquisa que eu fiz, a Organização Mundial da Saúde, na OMS, estima que a cada suicídio, 6 pessoas são afetadas, né, sobre aquela pessoa que faleceu, né, entre familiares, amigos e pessoas que ficaram sabendo também. Isso é o mínimo, né? Mínimo, né? Impactadas de alguma forma, né? Então, ficaram de luto, começaram a pensar sobre também o suicídio, né? Sentiram culpa.
Que mais? Raiva, caso de pessoas mais próximas também. Estima-se que cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano. Eu acredito que até aumentou já isso. Porque, na verdade, esse número, muitas vezes, nem é muito mais. Porque não é divulgado. Não é contado, não é colocado Como estatística, né? Como estatística. E aqui também fala que a partir dessas pessoas, outras 4,8 milhões são impactadas de alguma forma. Sim. Então, a partir das pessoas que suicidam, É uma então, corrente é uma muito corrente grande, então você vai gerando doença, né? Vai gerando doença. Eu acho que esse assunto foi muito importante. Primeiro que a gente está entrando no Setembro Amarelo. Que a gente está falando sobre isso, né? Vai ser falado mais sobre isso, né? O que não deveria ser, que deveria ser o ano inteiro falando sobre isso. Exatamente. Eu acho muito errado essa questão de, o setembro, outubro, novembro, mês, tá. Porque fala-se daquele mês e depois esquece. Morreu, acabou. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que, mas assim, já que a gente já está entrando nesse assunto, eu acho que é muito importante a gente continuar falando sobre isso, falando sobre o cuidado, principalmente da mente, porque eu acho que hoje os maiores problemas começam na mente, as doenças psíquicas, a gente sabe, isso é comprovado cientificamente, que as doenças psíquicas, elas vão para o corpo. Então, hoje, graças a Deus, a medicina, ela evoluiu muito, porque o Dr. Sérgio foi um que veio aqui, cardiologista, e ele falou sobre o que é uma doença, o que uma mente, um transtorno pode causar no corpo, né? Não é só na mente. Então, assim, as doenças que vêm vindo hoje, que estão vindo, os próprios cânceres estão vindo hoje por conta de doenças que aconteceram, que a alma adoece, o corpo adoece eu engoli, também. Né? Eu tenho uma paciente que ela era vítima de um narcisista, que era o marido, eles se separaram e ela começou com fibromialgia. Ela começou a fazer terapia e ela começou a se conhecer, começou a melhorar e a fibromialgia começou a ir diminuindo. Ela não toma mais remédio para fibromialgia e ela tá 100%. Só que ela fala, eu largo de tudo, mas eu não largo da terapia. Exato. Entendeu? Então, assim, já que essa câmera está disponível para mim, eu quero falar o seguinte, gente, procurem ajuda. Porque não é fraqueza procurar ajuda. Fraqueza é não procurar ajuda. Porque os transtornos, cada vez mais, levam ao suicídio. E assim, você tendo um diagnóstico do seu transtorno, você consegue viver em sociedade, você consegue ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, você consegue se conhecer através das análises, através do seu autoconhecimento, através de remédios, que tem muitos remédios, você consegue ter uma vida melhor. Uma qualidade de vida. Uma qualidade, você consegue conviver na sociedade. Então, assim, fraqueza é não procurar ajuda quando precisa. Então, assim, nós, profissionais da saúde, estamos aqui. E pode ter certeza que é sem julgamento. Porque a pessoa, quando ela está doente, ela precisa ser acolhida. E o nosso papel não você julgar. Não pode, você isso, você aquilo, você está errado. Não, é te acolher sem julgamento e te mostrar a direção, né? Para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, não é fraqueza e não é vergonhoso você procurar ajuda. É libertador. Estamos aqui, né, para isso. Eu não tenho palavras para agradecer a tua vinda, né? Eu também não. Adorei te conhecer, nossa. Eu adorei conhecer vocês. Sabe? Eu vou fazer terapia. Que bom! Eu quero agradecer mesmo, já, né, mais uma vez. Você veio de longe, né? Você tá morando em? Colombo. Então, assim, é um chãozinho até Campo Largo. Não é longe, mas é longe. Mas eu quero te agradecer por estar aqui, por se dispor, quando eu falei contigo, prontamente. Mesmo um assunto tão pesado de falar, tu traz uma leveza no falar. E eu acho que é isso que fica mais... A gente consegue colocar as nossas dúvidas, né? Porque se fosse uma outra pessoa, talvez a gente não colocaria tantas perguntas, tantas dúvidas, com medo, né? E você traz esse assunto, por mais difícil que seja, porque você viveu ele, mas você traz com uma leveza. Eu acho que essa palavra é até meio contraditório falar, mas eu acho que é... Mas é o que eu sinto, assim, e eu não consigo fingir, eu sou uma pessoa muito transparente. Você transmite essa tranquilidade, essa paz. Graças a Deus, assim, é tudo graças a Deus. Exatamente. É graças a Deus, gente. Eu falo que me convidem para qualquer lugar.
Mas nunca me fale, você não pode falar do seu Deus, porque nem me convida. É verdade, eu não você já vou. falou isso várias vezes. Sabe? Quer que eu vá? Então deixa eu falar do meu Deus. Porque o meu Deus é tão maravilhoso. Ele é tão... Ele é nosso tudo, né? meu tudo, sabe? Eu falo pra Deus assim, que se for pra eu perder a minha fé, Senhor, fim da minha vida. Me leva, né? Me leva, porque eu não tenho o que fazer aqui. Sabe? E eu não digo sobre religião, eu digo sobre fé. Porque eu me afastei um pouco da minha igreja, porque muitas coisas aconteceram. Mas dentro da minha casa, eu tive um encontro com Deus tão maravilhoso. Porque hoje, quando eu vou na igreja, é porque eu amo ir ver o meu Deus. Quando eu vou na igreja, é porque eu vou, porque eu sinto vontade, saudade de estar Deus. com outras pessoas. Não é porque eu tenho medo que se eu não for nesse dia, Deus vai me castigar. Não é porque, eu não sou de açúcar, como eu já ouvi, você não é de açúcar, tá chovendo, não vem pra igreja. Eu vou porque eu amo Deus. E assim, pode parecer grosseiro da minha parte, mas é o que eu sinto e eu vou falar. Sim. Há 4 anos e meio eu perdi o amor da minha vida. Não que eu não ame a minha filha, eu amo do mesmo modo, mas ela é menina e ele era menino. Sim. Eu perdi o meu príncipe, eu perdi o meu companheiro, eu perdi a pessoa que estava ali, ele morava comigo. Ele é teu primogênito? Não, ela é Ela é meu tua genro. Era o caçula. Mas ela era casada, né? Tinha a vida dela e ele morava comigo. Mas assim, não sei se todo mundo vai entender o que eu vou falar, mas há 4 anos e meio eu perdi o meu filho e faz 4 anos e meio que eu encontrei a minha vida. Porque eu encontrei o meu propósito. E eu sei onde meu filho está agora neste momento. Ele está do lado do pai. E eu tenho certeza absoluta que um dia eu vou encontrar ele lá. Então deixa ele quietinho lá. Eu vou cumprir. Você não tinha pedido pra Deus um filho restaurado, curado? Está curado, de todas as doenças. Gente, meu filho está no melhor lugar que ele poderia estar. Porque eu fico pensando assim, se Deus não fosse amor, né? Deus não precisava ter falado para mim, ele está aqui comigo. Então, se hoje eu vivo isso e eu consigo trabalhar, eu consigo ajudar outras pessoas, é porque há 4 anos e meio eu renasci e eu encontrei o meu propósito. E eu quero cada dia mais ajudar pessoas. E principalmente ajudar pessoas dentro da palavra. Eu ouvi uma frase hoje da minha amiga, que também é psicóloga, né? Que ela é lá de São Paulo. Ela falou assim, Vanessa, você sofrer sem nenhum propósito é a coisa mais horrível que tem. É em vão, né? Parece que é em vão. É a dor mais avassaladora. Agora, quando você sofre, mas a tua vida tem um propósito, faz toda a diferença. Então, talvez hoje você tá aí assistindo e tá se perguntando qual é o meu propósito, o que eu vim fazer nessa terra. Como nós já fizemos. Como nós já fizemos as mesmas perguntas, né? Qual é o meu propósito? Mas eu não vou conseguir, eu não vou fazer nunca um curso de psicanálise, ou eu nunca vou fazer um programa de podcast, ou eu nunca vou... Você não precisa fazer nada disso aqui para ter um propósito, mas você pode ter um propósito dentro da tua casa, você pode ter um propósito na tua escola, você pode ter um propósito na tua rua, na tua igreja, aonde você vai. Onde você está frequentando, você pode ter um propósito ali, no pequeno lugar que você esteja. Não precisa ser em grande proporção. Eu até tenho um livro para indicar para o pessoal que está assistindo, que é Uma Vida com Propósito. É um livro muito bom. Me ajudou bastante. É muito bom mesmo. Então, hoje eu quero agradecer mais uma vez você, eu que agradeço Rose, vocês, Michele, e você que está assistindo, se você conhece alguém que também esteja passando por algum problema, de depressão, burnout, de ansiedade e que precisa ouvir essa palavra aqui, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, marque aqui nos comentários se você está passando por isso agora, nesse momento, se você está pensando em tirar a tua vida nesse momento agora e esse vídeo chegou até você, não é o acaso, não é mesmo, porque não existe acaso quando a gente fala de um Deus que tem um controle sobre todas as coisas, esse vídeo não chegou até você por acaso. Se você está passando por alguma dificuldade, se você quer conversar, a Rose também tem um Instagram, tem o Instagram dela, depois a gente vai estar colocando nos comentários, nos comentários qual é marcando ela. Tem eu e a Michele, a gente sempre fala isso. Você pode compartilhar a tua história com a gente, você pode pedir ajuda, não guarde a sua dor para você. Compartilhe ela com alguém que possa te ajudar. Então, se você está assistindo esse vídeo realmente, você está pensando em tirar a sua vida, é Deus que está te avisando que você não está sozinho.
você tem outras pessoas para contar. Então, compartilhe com a gente pode te ajudar. Peça ajuda, né? Peça ajuda. Estamos aqui para isso, né? Exatamente. Então, Não é eu quero agradecer você que ficou até aqui e que você esteja nos ajudando também a compartilhar. Se você conhece pessoas que têm histórias também que precisam. Se você quer ser um apoiador do nosso projeto também, porque esse projeto aqui, isso tudo aqui tem um custo, isso tudo aqui tem pessoas por trás dessas câmeras que você está assistindo. A gente está aqui que vem de longe, tem os nossos filhos, tem tudo. Se você quer ser também um apoiador, contribuir com esse projeto também, compartilhe com a gente. A gente também agradece, porque tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo a mais, além de só isso aqui. Então, se você sentir no coração também de ser um contribuinte nosso, eu te agradeço, compartilhe com alguém. E se você é um empresário também que queira também divulgar e também apoiar, levar também a psicologia para dentro da sua empresa, porque a gente está vendo, né, sabe o quanto que isso tem sido importante. Então, converse com a gente pode estar te ajudando também nisso, e é sobre isso, né? É sobre Obrigada isso. mais uma vez. Mais eu uma que vez, agradeço. meninas. Gratidão por esse tempo, né? Pela tua presença aqui, compartilhar com a abençoe teu gente. retorno. E agradecer também ao pessoal que está nos assistindo e até o próximo episódio.